nós vamos, conforme o pedido da questão, calcular a área desse quadrilátero. Nessa primeira parte da questão, nós fizemos o quê? Nós encontramos as raízes de um polinômio. Tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de geometria analítica. Nós vamos calcular a área desse quadrilátero. E como é que eu calculo a área de um quadrilátero? Já apareceu aí na sua telinha. Ó. Se você conhece os 4 pontos que compõem os vértices desse quadrilátero, a área vai ser calculada da seguinte maneira: módulo do determinante dividido por 2. Tá? Então, ó, que determinante vai ser esse, Ronaldo? É o determinante formado por esses 4 pontos. Só que, vestibulando, você vai ter que tomar um cuidado. Tá? Quando você for montar o determinante, você vai ter que prestar atenção no seguinte detalhe. Você deve ir colocando as coordenadas, os pontos no determinante, mas numa sequência consecutiva. O que é que eu quero dizer com isso? Uma linguagem assim mais clara. É como se você fosse arrodear a figura. Você fosse dar a volta aqui nela. Tá? Você escolhe qualquer um dos vértices. Por exemplo, esse vértice aqui que eu estou circulando é o vértice B. Então eu coloco o vértice B no determinante, que é isso aqui, ó, as coordenadas dele. Depois eu tenho que colocar o vértice D, esse aqui de baixo, ó, vértice D, em seguida o vértice C e por último o vértice A. É como se eu estivesse arrodeando a figura. Você pode começar por qualquer vértice, desde que você sempre tenha isso em mente. Eu tenho que arrodear a figura. Vamos ver o que é que eu estou falando. Está aqui, ó. Comecei pelo vértice A. Vértice A, coordenadas x e y. Depois, em seguida, veio o vértice B, coordenada menos 1/3 e 2. Logo em seguida, arrodeando a figura, ó, vou até voltar aqui a figura. Ó. Comecei pelo vértice A, então vértice A, depois vértice B, vértice D e por último o vértice C. Para fechar a nossa volta, eu voltei ao vértice A. Então, ó, foi isso que nós colocamos aí para vocês. Vértice A, vértice B, coordenada x e y. O vértice C, o vértice D, 2 e menos 2. O vértice C e em seguida, completando a minha volta na figura, cheguei ao ponto de partida que foi o vértice A. Repeti a primeira coluna. De onde a gente saiu, a gente chegou. E como é que eu vou calcular esse determinante, essa maneira prática de se calcular o determinante? Você vai seguir a regra de Sarri. E o que é que diz a regra de Sarri? Para calcular um determinante, você multiplica as diagonais principais mantendo o sinal. Como você está vendo aí, ó, menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 1/3 vezes menos 2, menos com menos ficou mais, 2/3, 2 vezes menos 3, menos 6, 1/2 vezes menos 1, menos 1/2. Então, olha, multipliquei, como vocês estão vendo aí, ó, todas as diagonais principais. Agora que eu multipliquei as diagonais principais, eu vou multiplicar quem? As diagonais secundárias. Quando você multiplica as diagonais secundárias, você tem que inverter o sinal. Menos 1/3 vezes menos 1, fica o quê? Menos com menos fica mais. Então, você manda para cá, menos 1/3. Aqui, ó, próxima diagonal, essa daqui, ó. Vai já aparecer aqui, ó. 2 vezes 2, quanto é? 4. O que foi que eu mandei para cá? Olha, menos 4. Quando eu multiplico as diagonais secundárias, o que é que eu faço? Inverto o sinal. Aqui vai ficar, ó, 1/2 vezes menos 2. Quanto é que vai dar isso aí? Vai dar menos 1. Só que vai vir para cá o quê? Mais 1. Diagonal secundária, eu troco o sinal. E a última diagonal? Menos 1 vezes menos 3. Aí o aluno faz, ó, menos com menos dá o quê? Mais. Mais 3. Eu mando para cá o quê? Tá aqui, ó, apareceu na sua telinha, menos 3. Tranquilo? Então, olha, o determinante será o quê? O resultado dessa soma, dessa operação. Que, claro, nós vamos tirar o mínimo aqui e o resultado vai dar menos 85 sobre 6. Quando você tirar o mínimo, fizer as devidas operações de adição e subtração, você vai encontrar isso aí. Menos 85 sobre 6. Tudo tranquilo? Bom, para a gente fechar nossa questão,
Como é que nós calculamos a área? Relembrando, o determinante está aí, menos 85 sobre 6. E a área desse quadrilátero vai ser o módulo do determinante sobre 2. Tranquilo? A área do quadrilátero, módulo do determinante sobre 2. A área vai ser o quê? Menos 85 sobre 6 dividido por 2. Como está em módulo, nós temos o quê? Repete, copia a primeira fração, quem está no numerador, e multiplica pelo inverso do segundo. 85 sobre 12. Então, a área desse quadrilátero é 85 sobre 12 unidades de área. Tá? Trabalhamos essa questãozinha que foi muito interessante para você. Por quê? Trabalhamos dois tópicos importantes. Como é que se encontra as raízes de uma equação pelo método das raízes racionais, como eu posso dizer. Só recapitulando, você encontra os divisores do termo independente, os divisores do termo de maior grau, depois você aplica Brio-Ruffini, como nós mostramos aqui para você, e em seguida o que é que nós trabalhamos? Como é que se encontra a área de um polígono qualquer? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, independente do polígono que seja. Você vai fazer o quê? A área, por geometria analítica, quando você conhece as coordenadas do vértice, dos vértices no caso, você faz o módulo do determinante sobre 2. E quem é esse determinante que nós estamos falando? Determinante formado pelos vértices da figura, do polígono. Você tem que lembrar o seguinte, um único detalhe, como eu frisei bem na questão. Quando se tratar de um quadrilátero, de um pentágono, é interessante que você faça um esboço do gráfico, você desenhe o gráfico para quê? Para você saber aonde está cada vértice. Por quê? Na hora que você for colocar os pontos no determinante, primeira coluna, x e y do primeiro ponto, segunda coluna, x e y do segundo ponto, e assim sucessivamente, quando você for colocar as coordenadas, né, você deve arrodear a figura, dar uma volta na figura. Você escolhe, vamos supor que seja, está aqui um papelzinho aqui, aqui nossa senha do nosso curso. Vamos aqui esse quadrilátero. Então, ó, eu vou ter que pegar o quê? Prega primeiro esse vértice, depois esse outro, em seguida esse, e por último, para fechar, esse aqui. Então, você tem que dar uma volta na figura, completando o seu determinante, como nós vimos hoje aqui na nossa aula, ok?